Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse que é o nosso 55º programa. É uma alegria, uma felicidade estarmos aqui reunidos para continuarmos os nossos estudos acerca dos temas espíritas, os mais variados temas, aqueles que nós julgamos mais polêmicos, mais controversos, sempre com o objetivo de esclarecer e buscarmos a verdade. Estamos aqui novamente com o Paulo Neto, que vai dar sequência ao estudo, né, que ele iniciou na quarta-feira passada, que é o perispírito e as polêmicas a seu respeito, agora na sua segunda parte. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Shirley. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ali. Olha aí, cara, o Arthur tá falando que você não tá querendo fazer palestra, não, cara. Dá um jeito da vida aí, meu. Eu joguei minha ficha, apostei todo o meu dinheiro na sua ficha aí, cara. Vamos ver, dá um jeito aí. Hoje nós vamos terminar, então, o nosso estudo sobre o perispírito. Tem que estar muito nítido para todo mundo, porque quem pegar essa segunda parte tem que voltar da primeira parte. Tem que ver a primeira parte. Não tem problema ver essa aqui primeiro, né? Mas tem que voltar na outra parte, na primeira parte, para entender o conjunto. Senão uma coisa vai ligar na outra. Né? Senão vai ficar... Tem coisas que nós não vamos falar. Nós não vamos falar coisas que nós já falamos lá atrás. Então, aqui é daqui para frente, né? Arthur? Senão não adianta. Exato, é uma sequência, né? Então, quem não assistiu a primeira parte, a gente convida, obviamente, né, para que assista essa primeira parte, para que tudo realmente fique bem encaixadinho. E o convite que todos nós, que nós sempre fazemos, né, que tem muitos estudos interessantes lá para trás, quem ainda não assistiu algum, ou não assistiu nenhum, né, que esteja aqui pela primeira vez, sugerimos sempre que vocês voltem, porque os estudos continuam bastante atuais e são fonte aí muito boa para a nossa informação. Bem, então vamos aqui dar início, vou já disponibilizar os slides que o Paulo vai usar na noite de hoje. Muito bem. Vou dar uma boa noite aí à Ana Cristina, né, que está chegando, o Vladimir. Ô, Vlad, eu sei de BH, cara, a gente precisa de encontrar, vai. Eu moro em Belo Horizonte também, vamos combinar um dia, vamos trocar umas figurinhas, né, como diz o outro, tá certo? Bom, gente, então vamos lá. O que interessa é porque tem muito material aqui hoje. Mas se bem que hoje eu acho que nós vamos gastar menos tempo do que na primeira parte. A nossa frase inicial é a mesma que nós usamos na primeira parte, né? Que é uma fala de Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44b. Se existe um corpo animal, existe também um corpo espiritual. Bom, nessa parte nós vamos trabalhar especificamente 4 tópicos. Então, o primeiro deles seria um questionamento, né? Nos desencarnados, o perispírito teria órgãos? Pessoas que tiveram membros amputados, o que acontece com elas? Aparece do perispírito nas materializações. Como que os espíritos aparecem nas materializações? A sede da memória, esse aqui é o mais polêmico. O órgão também sim, né? Esse aqui também é muito polêmico. A sede da memória se localiza no perispírito? Aqui nós temos corrente de pessoas que acham que sim, outros que não. E como sempre, né, Arthur, nós vamos trazer os dados, não temos o objetivo de converter ninguém a algo que nós levantamos, não, oferecemos estudos. O cara vê que tem lógica, aceita, se não tiver, também não aceita. Não estamos preocupados com isso. Nós estamos querendo contribuir para cada um poder tirar a sua própria conclusão, né, do tema. Então, vamos lá. Só antes, uma palavrinha. São coisas que eu devia ter colocado lá e depois, vou colocar lá só para fazer uma pequena ligação, mas é muito rápido mesmo, tá? Tem um projeto Allan Kardec, que é fruto de um convênio da Universidade Federal de Juiz de Fora e a Fundação Espírita André Luiz, que é a FEAL. Esse projeto, então, ele foi criado para disponibilizar para o público centenas de manuscritos originais de Allan Kardec, que não haviam sido divulgados ainda, em canto algum. Tá? Pessoas compraram, tem remanescente
do acervo de Canuto Abreu, por exemplo, tem documentos que o Adair Ribeiro comprou, e parece que tem outro também. São 3 fontes, tá? Então, eles pegam esses documentos, digitaliza, né? Tira foto, traduz, põe o texto em francês, em português, né? Muitas cartas de Kardec para Amerigo Boudet. Então, é muito interessante esse projeto. Eu acho que a gente poder depois entrar e dar uma sapiada lá que eles estão colocando seria interessante. Bom, só que em mês de outubro de 2022, né, foi publicado um manuscrito intitulado Projeto Concernente ao Espiritismo. Esse aí tem origem no Museu ACOL, que é administrado por Adair Ribeiro, como eu disse. Infelizmente, não há data nesse documento, mas a nossa percepção é que ele estaria para o mês de dezembro de 1868. Por que o tempo aqui é importante? Para mostrar que nós já estamos aqui muito perto do desencarne de Kardec. Então, vamos dizer assim, aqui seria uma última fala dele, vamos dizer assim, né? Só para a gente situar. Então, é aqui, como diz o outro, é essa que vale, né, Arthur? Se é a última fala dele, é essa que vale. Então, vamos ler só o início desse projeto, desse projeto concernente ao Espiritismo, que já tem o que nos interessa. Então, Kardec coloca assim: as bases do Espiritismo estão sem dúvida estabelecidas, mas ele precisa ser completado por muitos trabalhos que não podem ser a obra de um só homem. Ô, gente, aí está muito claro. E a gente sempre querendo fechar o Espiritismo. Umbral, Kardec não falou umbral, então não existe umbral. Kardec não falou em colônia, então não existe colônia. E vamos trabalhando essas coisas todas, criando polêmicas sem sentido. São coisas que está muito claro que ele não deu conta de fazer, porque é muita coisa que ele fez. O que ele fez é muita coisa, vocês nem calculam o que ele escreveu é muita coisa. E quer ainda mais coisas que ele detalhasse tudo, não tem como. Não tem como, é humanamente impossível. Então, ele deixa claro, os que vão vir depois de mim vão completar o que eu comecei. Simples assim. Né? Ele deu qual critério que ele deu? O controle universal, a questão da lógica, vários médios. Então, critério também ele deu. Então, qual o problema? Vamos ter que avançar nesse espiritismo, senão vai ficar estagnado. Né? Não dá. Né? E aí, na revista Espírito de 1870, mês de março, aí já quiser ver que eu estou bem próximo lá do lançamento do Livro dos Espíritos, 3 anos depois. Então, lá registra uma ata de uma reunião na Sociedade Espírita de Paris de 27 de janeiro de 1859. Então, 2 anos do lançamento do Livro dos Espíritos arredondados. Então, tem vários itens, né? E tem um item lá que chama estudos. Então, nesse estudo, coloca. Primeira pergunta sobre o fenômeno dos glóbulos metálicos ou de cristal como meio de se obter comunicações. Foi respondido que, então, fizeram a pergunta, né, dos fenômenos dos glóbulos metálicos, então, algum espírito, não foi identificado quem, respondeu. A teoria deste fenômeno não pôde ainda ser explicada, que faltam para compreendê-la certos conhecimentos preliminares que nascerão deles mesmos e decorrerão de observações ulteriores. Ela será dada em tempo oportuno. Então, este é o outro ponto que a gente tem que chamar atenção. Muitas vezes a informação não foi passada porque não era o tempo oportuno. Uhum. Nós não tínhamos conhecimento suficiente para abrir a mente para aquela nova realidade. Né? Então, no tempo certo, as coisas vão vir. Então, muitas vezes, o que está acontecendo? Voltamos. Vem a coisa no tempo certo e nós estamos falando, não está em Kardec, não existe. Espiritismo é só Kardec. Gente, nós temos que parar com isso. Kardec não falou isso, que Espiritismo é só ele. Ele é a base. O resto, o complemento, vem depois. Não tem jeito. Né? Esses são os 2 pontos que a gente quer chamar a atenção para somar o que nós falamos na vez anterior. Porque nós falamos sobre esse tema também. Né? Então, vamos lá nos tópicos que nós propomos a falar. Nos desencarnados, o perispírito teria órgãos? Vamos lá. Então, é importante ressaltar que na parte 1, tratamos da questão do perispírito ser o molde do corpo físico. E se liga diretamente com o que iremos expor neste tópico.
uma vez que, dois pontos, se é molde, terá órgão. Se tem órgãos, poderá servir de molde. Uma coisa puxa a outra, não tem como fugir desses dois, né? E quando você fala molde do corpo físico, é um molde completo. A própria ideia de molde já dá a ideia de órgãos, só que não foi detalhado, né? Dentro das fontes que nós trabalhamos, não foi detalhado, o órgão tal. Mas quando você fala molde, é um molde completo do corpo completo. Então, sugerimos a todos que depois vejam, né, o que nela abordamos, dessa parte que nós abordamos, e para compreender melhor o que nós vamos falar nessa parte agora. Tá? Beleza? Mas, de qualquer forma, já vai dar para entender alguma coisa aqui. Então, no ano de 1798, nós deparamos com a mais antiga referência sobre o perispírito Terópolis. Lavater, que é Johann Caspar Lavater, né, que viveu de 1741 a 1801, ele era pastor, filósofo, poeta e teólogo e autor, é autor dessa primeira referência. Então, na Revista Espírita de 1868, no mês de março, nós vamos encontrar o artigo intitulado Correspondência Inédita de Lavater com a Imperatriz Maria da Rússia. Então, são várias correspondências que Kardec publica nessa revista espírita, e uma delas, em particular, que é a primeira carta, nos chamou a atenção. Então, fala de Lavater, tá? Mas se o corpo espiritual, o condutor e o intermediário de suas novas impressões, era ou se torna mais desenvolvido, ou melhor, organizado, o mundo da alma lhe parece segundo a natureza e as qualidades de seus novos órgãos. Então, quando está falando do corpo espiritual, os novos órgãos está falando ser referência ao corpo espiritual. Não tem outro jeito. Assim como o grau de sua harmonia e de sua perfeição mais regular e mais belo. Os órgãos se simplificam, adquirem harmonia entre si e são mais apropriados à natureza, ao caráter e às necessidades e às forças das almas. Então, esse corpo espiritual que tem um órgão próprio vai ter relação com o espírito na dimensão espiritual. Então, quando a gente fala órgão, mas ele tem o coração de matéria. Não, é a matéria de lado, pelo espírito, do mundo espiritual. Esse é o ponto. Eu não estou conseguindo desconectar dessa matéria grosseira nossa para enxergar a coisa numa matéria mais sutil. O grande problema é isso. Segundo ela, né, se concentre e se enriqueça e se depure neste mundo, o mundo espiritual, perseguindo o único objetivo e agindo no sentido determinado. Bom, aí nos comentários da Kardec, nós vamos destacar um trecho. Não é natural supor que o próprio Lavater tenha podido conceber e expor com uma tão grande lucidez e tanta precisão ideias abstratas e tão elevadas sobre o estado da alma depois da morte e os seus meios de comunicação com os espíritos encarnados, quer dizer, os homens. Essas ideias, olha a conclusão que Kardec chega. Então, essas ideias que Lavater teve, né? Então, essas ideias, ou seja, de Lavater, não podem provir senão dos próprios espíritos encarnados. Então, os espíritos só param para Lavater, ela vai escrever, pronto, só isso, né? Ora, então eu concluo. Então, ora, se essas ideias provêm dos espíritos, segundo o suposto Allan Kardec, então temos aí uma forte possibilidade de Lavater ter sido médium. Nem que seja médio de inspiração. Ou estamos passando do limite. Tá certo? Bom, no Livro dos Médiuns, da primeira parte, no capítulo 1º, item 3, Kardec vai explicar o seguinte. Além desse envoltório material, então está falando do corpo físico, o espírito tem um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Então, ele tem um corpo semimaterial que vai ligar, vai ligar o corpo ao corpo físico, ao envoltório material. Aqui damos o nome de perispírito. Então, essa palavra, esse termo, quem criou foi Kardec mesmo, perispírito. Esse envoltório semimaterial que tem a forma humana. Então, a forma do perispírito é a forma humana, né? Aí, no livro O que é Espiritismo, no capítulo 2, quando ele vai tratar das noções elementares do Espiritismo, nós vamos ler o seguinte. Os espíritos que se tornam visíveis apresentam-se quase sempre com as aparências que tinham em vida e que os podem tornar reconhecidos. Então, veja bem, se um espírito
desencarnado, que for um parente nosso, um conhecido, for apresentar, ele vai apresentar com a mesma aparência que ele tinha convívio para ele reconhecer, é fulano mesmo. Vamos supor se o nosso avô vai se manifestar com outra aparência, esse cara aqui não é meu avô de jeito nenhum, então você não vai acreditar. Então ele tem que ter essa aparência. Agora, de acordo com a evolução do espírito, ele pode facilmente se manifestar com uma aparência de qualquer das encarnações anteriores dele. Basta ele fixar o pensamento e a vontade naquela forma que ele tinha, ou naquela aparência que ele tinha, e o perispírito vai se transformar como se fosse num passe de mágica. Estou usando uma expressão bem fácil de a gente entender. Simples assim. Tá? Mas a grande maioria vai assumir a aparência que ele tinha quando vivo. Isso independentemente dele ter conhecimento de qualquer coisa. É quase que uma lei automática. E saiu lá e já se vê como ele era aqui, com os defeitos, né? Então, não muda muito isso, não. E não tem nada a ver com, vamos dizer assim, se o espírito nessa condição do desencarne, né? Se o espírito é evoluído ou não, ele vai cair lá e já vai assumir a aparência que tinha aqui. Essa que é a lei, entre aspas, aí, tá? Então, considerando que boa parte dos recém-desencarnados passa por um período de perturbação, isso que Kardec fala, que esse cara, quando a gente volta ao mundo espiritual, a gente fica lá perturbado, onde é que eu tô, né? E fica perdido, desorientado, igual o cachorro que caiu do caminhão de mudança, né? Alguns nem mesmo têm noção de que já morreram, só para vocês terem ideia. Não tem essa noção. Por quê? Porque quando eles olham para eles mesmos, eles enxergam um corpo que é igual o que tinha vivo. Como ele está pensando, está falando, quem vai convencer com o cara que ele morreu? Ninguém convence. Ele não se toca. É o tempo que vai fazer ele perceber isso na boa. Claro, com o tempo vai perceber. Não? Então, é certo. Nós somos já morreram, pressupomos que a aparência do corpo da última encarnação é algo totalmente alheio à vontade de Deus, como eu disse, obedece a alguma lei que vale para todos. É certo que podemos modificar a sua aparência, né, desse corpo espiritual, assumindo, por exemplo, a de um personagem de vida passada, bastando para isso a vontade do pensamento. Tá. Algumas situações parecem não funcionar essa lei, como, por exemplo, a de um decapitado que se apresenta segurando sua cabeça nas mãos. Tem casos registrados disso, né? E eu já conheci, já presenciei numa reunião mediúnica, um espírito foi decapitado, ele chegou lá com a cabeça nas mãos. Você está aqui, então, você sem cabeça, não sei o que tem. Aí ele tem que fazer aquele trabalho, né, de convencimento. Essa cabeça está na sua mão, porque seu pensamento ficou fixado no momento de sua morte, mas você tem um corpo espiritual, esse corpo é perfeito, a cabeça está no lugar, então pensa numa situação antes de alguém ter cortado a sua cabeça e tal, e ele pensa, a cabeça vai para o lugar e ele toma o maior susto. Então, é normal, tranquilo, isso é fácil até de resolver. Então, a impressão forte desse tipo de morte o fez fixar na mente essa situação, quase que instantaneamente assume logo que evolve ao mundo espiritual. É algo que produz de forma inconsciente, ou você não sabe por que aconteceu isso, não tem nenhum domínio do processo. Ninguém tem domínio desse processo. Como faz isso, como isso acontece. Então, vamos dizer assim, é automático. Bom, em todas as manifestações, os espíritos se apresentam na forma humana, com a aparência da última encarnação de uma forma geral, tá? A sua fisionomia é a mesma e são reconhecidos porque se manifestam com o perispírito sendo uma cópia réplica, uma perfeita réplica do corpo físico, né? Não temos conhecimento de que algum espírito tenha se apresentado a videntes e nas materializações sem a aparência humana, de espírito, tá? Embora alguns espíritos podem tomar alguma aparência animalesca, por exemplo, mas nós não temos notícia, tá? Não temos notícia. Não encontramos registrado em nenhum, até mesmo porque isso é um pouco mais difícil, né? Então, a cabeça é bom ressaltar. Tem 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz e uma boca. Embora, na sua condição de espírito, ele não se utiliza desses órgãos. Então, nas materializações, os espíritos aparecem com órgãos. Pelo menos o que nós podemos colocar da cabeça, os braços, o tronco e algumas vezes as pernas. Isso, para mim, é órgãos. E aí, o meu questionamento é o seguinte: se existem os órgãos externos, por que não os teria os internos também?
É uma grande pergunta. Não vejo motivo para não ter, né? E trabalhando com aquilo que é mod, então eu acho que sim, tem que ter mesmo, né? Aqui nós temos duas fotos, né, de dois espíritos materializados. O da esquerda é o espírito designado de Kate King, que se manifestou nas experiências de William Crookes, sabe, em inglês, né? E o outro é o da Sylvia Belli, que foi na Pensilvânia, eles tinham um acampamento lá. Eu não consegui identificar o que era esse acampamento, se era de espíritos ou não, de pessoas que só sei que fazia experiência. Então, houve essa manifestação. E no caso de Sylvia Belli, até é interessante porque quem quiser pode até pesquisar no YouTube aí, aliás, no Google aí, porque essa materialização tem 7 fotos numa sequência, muito legal. Então, foi tirando 7 fotos, né? Até a formação total do espírito. Então, essa aqui é a última foto que foi tirada, né? Começa lá com o Hector Palmer saindo, né? Esvoaçando, saindo da cabine, depois formando a coluna de fumaça lá. E é um processo legal, interessante. Depois vocês podem pesquisar lá, que vocês vão encontrar na internet, vocês vão encontrar isso aí, tá? Bom, nós temos também a aparição de Jesus, que é registrada aí. Ninguém nunca questionou que ele tenha aparecido sem cabeça, sem braço, sem perna. Então, também é normal, é natural que isso aconteça. Todo mundo dá notícia de parentes que apareceram. E todos eles de corpo normal inteiro, do jeito que era, como vive. Então, por quê? Agora, vamos falar, não tem hora. Não tinha por quê. Vamos chegar lá. Então, nas aparições aos videntes, bem como nas materializações, os espíritos sempre se apresentam com cabeça e órgãos correspondentes. Os olhos, os ouvidos, o nariz e boca. Porém, isso não implica que sejam usados tal como nos encarnados. Este é o ponto. Por exemplo, lá no mundo espiritual, o espírito enxerga por todo o corpo. Mas ele vem com os olhos. Mas os olhos não têm a função de enxergar igual ele tem para nós. Ele vem com a boca. A maioria dos espíritos falam pela boca? Não, fala por quê? Pelo pensamento. Mas então fala que então para ele, na verdade, não precisa da boca, mas a boca faz parte do conjunto da forma humana que ele tem. Então acreditamos que o problema existe exatamente aqui, ou seja, as pessoas que negam os órgãos no perispírito os concebem, ainda que inconscientemente, com as mesmíssimas funções que esses têm no corpo físico. Esse é o grande problema. Aí não tem mesmo. Aí não tem como ser, né? Cada situação é uma situação diferenciada. Aí nós vamos pegar Gabriel Delano no livro A Alma é Imortal, e ele vai dizer o seguinte: esta observação afirma que também o espírito dispõe de um órgão para produzir sons articulados e de uma força para acioná-lo. Isso então deve estar falando de quê? Da materialização onde os espíritos estão falando, né? Conversando com todo mundo. O caso aí que nós citamos do Kate King, ele conversava com todo mundo, ela conversava com todo mundo, abraçava todo mundo, brincava e tal. Numa boa, né? Então, aí continua Delano lá. Veremos dentro um pouco, que o caso que vai contar mais à frente, que no perispírito não existe apenas a laringe, mas todos os órgãos do corpo material. O que, acima de tudo, nos importava assinalar é a notável uniformidade que se observa na maneira de agir dos fantasmas, quer se trate de um desdobramento, quer da materialização temporária e de um habitante do espaço. E desdobramento, então, seria a manifestação de espírito de pessoa viva, né? Então, é o que está bem claro. Bom, agora sim. Esta, melhor dizendo, é a questão que é usada para combater os espíritos terópatas. Não é mesmo, Arthur? Então, a pergunta é: que Kardec faz os espíritos? Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Não pode sentir a fadiga, tal como a entendeis. Então, ele sente uma fadiga, mas não como a gente entende. Porque nós vamos entender a fadiga física. Olha aí, olha o detalhe.
Porque não está falando que não sente, não está falando que não sente, está falando que sente, mas não da forma que a gente entende, tá? Continua. Consequentemente, não precisa de repouso corpóreo. Então, a fadiga lá é diferente, não precisa do mesmo repouso que a gente faz aqui do corpo físico. Essa é a comparação que ele faz. Por quê? Já que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Contudo, o espírito repousa no sentido de não estar em constante atividade, ele não age de maneira material, sua ação é toda intelectual e seu repouso é todo moral. Então, ponto que eu quero colocar aqui. Eu até pulei, nem comentei para comentar agora. Não possui nenhum órgão ou não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Nós precisamos definir isso. O que foi falado? Foi falar que não tem nenhum órgão? Ou falou que os órgãos não precisam de reparar as forças, então ele tem órgão. Eu entendo assim. Ou estou apelando, Arthur? Não, faz sentido, né? Abre aí realmente, né, para uma reflexão, no mínimo, né, em relação a essa resposta. Porque eu vejo muitas vezes a questão de interpretação, porque na minha percepção não está falando que não tem órgão, está falando assim, não tem órgão, precisa reparar a força. Então tem um órgão. Igual você tem fadiga, não como entender, isso é mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio. Então pega aqui, não tem órgão, pega pelo aquela leitura dinâmica, né? Vamos dizer assim, não tem órgão, já não tem, então perfeito, não tem, e fica nessa briga toda em cima de uma coisa que para mim é questão só de interpretação. Eu sinto muito. Posso estar errado? Posso, claro, posso estar errado, mas até hoje ninguém me convenceu, ao contrário. Da interpretação da questão. Sim. Tá? A interpretação dessa questão. Aí vem o Espírito Sanson, na revista Espírito de 1862, fala o seguinte: para vós, como veis, conheceis uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica, sentis uma cabeça, um tronco, braços e pernas. Então, foi a pergunta que foi feita a Sanson. Então, eu respondo: o espírito, tendo conservado sua forma humana, a forma humana, aí eu cortei, né, para ficar mais objetivo, tem todos os membros que falais. Que membros que falais? Cabeça, tronco, braços e pernas. Então é concreto lá. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, porque podemos, por nossa vontade, vos aparecer ou vos apertar as mãos. Ué, se mão não é órgão, como é que vai apertar a mão? Então, além de ter o órgão, eles podem, vamos dar uma certa consistência, tá? Nessa mão fluídica dele, a ponto de causar impressão em nós. A gente apertar e sentir com a mão está segurando a nossa mão. Seria uma, vamos dizer assim, uma materialização, ainda que parcial, só da mão. Tá? Ainda que só parcial da mão. Né? Então ele diz lá: estou perto de vós e apertei a mão de todos, meus amigos. Só que ele apertou, ninguém viu, ninguém sentiu. Né? Sem que disso tivesse a consciência lá. E ele mesmo fala: tá aqui cumprimentando todo mundo, ninguém me viu. Ó. Né? Bom, aí nós temos que falar, e eu já até falamos de certa forma dele lá, o William Crookes, né, que ele tem a obra Fatos Espíritos, que ele vai registrar justamente as experiências com Kent Kim, que nós mostramos aquela foto, através da foto. Então ele vai dizer o seguinte: uma noite contei as pulsações de Kate. O pulso batia regularmente, 75, enquanto o da senhora Cook, que era média, Florence Cook, poucos instantes depois atingia 90. Então ele está mostrando que a batida do pulso do médio era diferente do espírito. Esse que é a preocupação dele, para não falar que o espírito era o médio, tá certo? Aí, escutando o peito de Kate, eu ouvi um coração bater no interior. E as suas pulsações eram ainda mais regulares que as dos corações da senhorita Cook. Quando, depois da sessão, ele me permitia igual verificação. E aí vai ser o problema, né? Como é que um coração fluido vai bater? Não é? Não tem sangue, sei lá, não tem sangue correndo, não tem nada. Como é que vai bater?
Eu fico imaginando, numa possibilidade, tá? Não posso bater martelo, que esse bater do coração do perispírito é que vai dar um impulso ao coração físico bater, bombear o sangue. Se ele não vier com esse sistema de bombeamento, como é que vai bater o sangue? Fazendo o sangue circular para o corpo. Então, isso é uma coisa que está no corpo espiritual. O mecanismo de bater, entende, coração? Está ficando difícil aí, Arthur, o que eu estou querendo explicar? Entendeu? Ele fica batendo, então na hora que vem a matéria, incorporou ele com a matéria continua batendo. E vão seguir a vida. Eu acho que assim, não, é uma suposição, tá, gente? Por favor. Então, mais à frente, estaremos novamente essa questão aqui, desse caso aqui. Porque nós vamos estar numa situação, nós vamos falar de novo. Aqui é só para mostrar a questão do coração, bater, né? Só ressaltar a questão dos órgãos. Agora vamos usar um cientista famoso também, conhecido por quase todos nós, é o Charles Richet. Charles Richet foi prêmio Nobel de Fisiologia em 1913 e era o criador da ciência chamada metapsíquica, né, que depois se transformou no que nós conhecemos hoje de parapsicologia. A metapsíquica surgiu do fenômeno espírita, olha para você ver qual é o negócio, e depois se transformou em parapsicologia. E a parapsicologia hoje quer negar o espiritismo, as comunicações. Olha o problema aí. Então, aos depreciadores gratuitos das experiências de William Crookes, reportamos esses argumentos do médico francês Charles Richet. Vamos ver o que o Charles Richet fala. Não, aqui não. Aqui não. Eu coloquei no cara errado. Espera aí, só um pouquinho. Uhum. É porque eu mudei de lugar. Ai, cara. Tem que botar lá para mim, não. Aqui que eu falo. O que o Charles vai falar é que aquele slide é para vir para cá, tá, gente? Eu acabei mudando de posição e o slide ficou para trás. Então, o que o Richet vai falar? Em primeiro lugar, falarei dos sábios. É fácil dizer que se enganaram e que foram enganados. É uma objeção que está à altura do primeiro sabichão que aparece. Quando o grande William Crookes relata ter visto em seu laboratório Kate King, fantasma capaz de se mover, de respirar ao lado de sua médium Florence Cook, o dito sabichão pode erguer os ombros e dizer: é impossível. O bom senso faz afirmar que Crookes foi vítima de uma ilusão. Crookes é um imbecil. Mas esse pobre sabichão não descobriu nem a matéria radiante, nem o talho, nem as ampolas que transmitem a luz elétrica. E assim, minha escolha está feita. Se o sabichão disser que Crookes é um farsante ou um louco, serei eu quem sacudirá os ombros. E pouco importa que, rebocados pelo sabichão, uma multidão de jornalistas que nada viram, que nada aprofundaram, que nada estudaram, diga que a opinião de Crookes de nada vale. Não me admirarei, ou seja, o pessoal falar isso, né? Se Crookes ainda estivesse só, mas não, há uma nobre pleiade de sábios, são vários sábios, grandes sábios, que presenciaram esses fenômenos extraordinários. Em lugar de fazer uma simples suposição que eles presenciaram do inabitual, poderei considerá-los cretinos ou mentirosos? E aí? Porque é muito fácil, os caras falam, não, aqui o Crookes foi enganado. E aí, como é que fica? Isso não é argumento. Não é argumento, né? Deixa eu voltar lá na posição aqui. É assim, quando uma opinião me favorece, tudo bem. Aí, quando não me favorece, eu digo que a pessoa foi enganada. Aí fica difícil um debate em alto nível, né? Porque com certeza. sempre se vai alegar isso daí. E aí, é o seguinte, o próprio Richet teve possibilidade de fazer experiência de materializações, né? Tem um livro chamado Fenômeno de Materialização na Vida Carme, né? Que ele vai
relatar a manifestação do espírito bem boa, né? Então, ele escreve lá: estabelecerei a princípio que esse personagem não é uma imagem refletida em um espelho, nem um boneco, nem um manequim. De fato, ele possui todos os atributos da vida. Eu vi sair do gabinete, andar, ir e vir no cômodo. Para andar, você viu andar precisa de perna, né? Ouviu o barulho de seus passos. Olha aí. Sua respiração e sua voz. Ora, como é que você respira se não tiver órgão? Como é que você fala sem órgão? Toquei sua mão várias vezes. Opa, mão é órgão, não? Essa mão era articulada, quente, móvel. Pude, através do pano que cobria essa mão, sentir o pulso. Sentir o pulso da mão, pulsar. Os ossos do carpo e do metacarpo, que se dobravam sob a pressão do meu aperto de mão. Aí eu tive que lá saber o que é esses ossos aqui, porque às vezes você perguntou, eu estou ferrado. O metacarpo é essa turma aqui, ó, do amarelo aqui, tá? E o carpo, né, que é o primeiro aqui, é esses aqui, esse monte aqui, praticamente no punho, né? Ok? Só para a gente situar. Então, quando ele pegou, né, na mão do espírito, ele sentiu isso. Tá aqui, ó, é mão de gente mesmo. Ó, tem até osso, cara. Né? E eu vou discutir com ele. Aí nós vamos ter no livro A Vida no Mundo, nos Mundos Invisíveis, né, que foi publicado em 1948, de autoria do médium Antônio Borgia, foi ditado por espírito Monsieur Robert Hugh Benson. Então, vamos destacar o seguinte parágrafo do capítulo 9, que tem o título Pessoa Espiritual. Como é a aparência anatômica do espírito, perguntareis? É exatamente a mesma que a vossa da Terra, então aparência humana, né? Temos músculos, nervos, ossos, mas não são da Terra, são puramente do espírito. Ele está falando assim, tudo que vocês têm, só que a dimensão que a gente dá são tudo fluídicos, vamos dizer assim. Não é igual você está pensando que é, né? Não sofremos indisposições, isso seria impossível aqui, ao repouso, ao cansaço. Não tem. Os órgãos lá são diferentes. Portanto, nossos corpos não requerem cuidados constantes para se manterem em boa saúde. Ele precisa de comer, ele precisa de alimentar. E vemos aí, Paulo, que essas considerações não têm nada a ver com obras brasileiras mediúnicas psicografadas. Sim, isso é importantíssimo, porque é fora daqui do nosso meio. Isso aqui copiou de André Luiz, essa mania que o pessoal tem. Né? Aqui ela é sempre perfeita, a forma, né? Porque temos um grau de vibração até elevado. Então, tem a forma humana, um grau de vibração elevado, ou vamos dizer, energia mais sutil, para a gente entender um pouquinho, né? Que germes causadores de doenças não podem entrar. Subnutrição, no sentido que é conhecido na Terra, não existe aqui. Mas subnutrição espiritual, isto é, da alma, certamente existe. Será estranho pensar que um corpo espiritual possua cabelos e unhas? Como queríeis que fôssemos? Não seríamos repugnantes sem os traços anatômicos usuais? Já pensou se o pai ou o avô aparece lá sem cabelo, por exemplo, assim, cara, que é isso? Não, já fica pouco com a aparência do esqueleto, né? A cabeça sem cabelo. Tô falando de você não, viu? Brincadeira, hein? Aí, vamos lá. Isso parece uma afirmação elementar, mas às vezes, necessário dar voz ao elementar. Então, não, isso para mim aqui é tranquilo. Agora tem que falar para vocês entenderem, cara. Senão vocês não vão entender. Né? E o interessante também é que o espírito, o senhor Robert Hugh, era um católico, cara. Então, a visão dele lá, e é óbvio que aqui também não sei quanto tempo, não lembro, no livro fala quanto tempo que já estava no mundo espiritual para dar essa notícia, né? Mas, de certa forma, já adquiriu conhecimento para poder falar. E é contrário do que ele pensava. Que ele pensava que ia para o inferno, para o céu. Então, nem tudo que os espíritos falam é reflexo do que eles tinham aqui. Óbvio que tem muitos que refletem as crenças, claro. Mas nem todos, não podemos generalizar. Todos os espíritos falam da crença quando vivem. Não é assim. Não pode ser assim. Vai variar de caso a caso.
Aí, na obra Recordação da Mediunidade, publicada em 1966, autoria de Ivone do Amaral Pereira, ressaltamos o seguinte trecho em que ela narra um diálogo com o Dr. Carlos Canalejas. Então, um trecho que o Dr. Carlos é o espírito, né? Diz a eminente entidade, respondendo a uma daquelas personagens que indagaram. São verdadeiramente órgãos? Pois se referiam ao conjunto do perispírito. Órgãos, propriamente, como os do corpo físico humano, não são. Como do corpo humano, não são. Nem poderiam ser. Mas, possuindo vocábulos para nos fazermos compreender melhor, convenhamos em chamar-lhes órgãos. Senão não vão entender. São, porém, a forma semimaterial ideal dos mesmos órgãos humanos. Ideal é a forma ideal, como que é o coração, por exemplo. É a forma ideal do coração. É a mesma forma do coração, é isso que está querendo dizer. Então está afirmando aqui que o perispírito tem tudo. Ou corpo espiritual. Como que baterias, acumuladores de vida intensa, poderosos e sensíveis ao mais alto grau que podereis compreender. Forma sede de energias vibratórias incalculavelmente ricas. Essa vida aí existente é constituída pelas várias modificações do magnetismo ultrassensível e da eletricidade, cujos poderes totais o homem ainda não pode abranger, ao passo que o conjunto é protegido pela camada vibratória da matéria mais rarefeita existente no planeta, a qual tudo reveste, modelando a figura humana ideal. Modelando. Cada uma das tais baterias ou órgãos armazena uma força eletromagnética de grau de sensibilidade diferente. Ativando as funções do corpo humano, umas dão vida à energia e energia ao cérebro, polo de maior importância em ambos os aparelhos, perispírito e físico terreno. Outras ao coração, né, energia ao coração, mais outras à circulação do sangue, outras mais às funções gástricas, hepáticas, genitais, etc, etc. E assim sendo, as mesmas baterias trarão como que o desenho dos órgãos que deverão acionar no corpo humano. Olha o molde aí. Olha o molde aí. Uma coisa puxa a outra, não tem como. Uhum. Né? Espírito Joana de Anjos. Essa aqui é muito difícil entender o que ela fala, é complicado para mim. A vida, porém, tem no mundo espiritual suas matrizes. O mundo corporal é a materialização pura e simples das construções transcendentes das esferas do espírito. Então, o que você tem de matéria é o que tinha lá antes. É isso que está falando, não é? É isso, Arthur? A roupagem orgânica é elaborada pelas fixações mentais e ambições morais de cada um na imensa romagem evolutiva. A semelhança do corpo, ou melhor, semelhante ao espírito, é a fisiologia orgânica, porque o ser, possui organização fisiológica, obviamente, mais complexa do que aquela que constitui a maquinaria física. Então, está falando assim, o espírito tem uma organização fisiológica mais complexa do que o encarnado. Porque, talvez por causa da função de ser nós. Sim. Né? Na obra Raimundo, é uma prova de existência, de autoria de Oliver Joseph Lodge, ela foi publicada em 1916, olha a data. E vou pegar o Oliver Lodge, esse Raimundo era filho dele, tá? Ele teve comunicação através eu não sei quem que era mesmo, se é a mulher dele. Talvez esqueci, devia ter colocado aqui. Bom, diz ele, então o trecho do livro. Diz ele aí se referindo ao filho Raimundo. Meu corpo é muito semelhante ao que eu tinha na Terra. Belisco-me, às vezes, para verificar se é um corpo real e vejo que é. Mas o beliscão não dói como doeria no corpo da carne. Olha você ver a comparação. Aqui uma coisa, lá é outra. Ele está fazendo uma comparação fantástica, né? Os órgãos internos... Opa, como é que é o negócio? Os órgãos internos, então tem. Não parece constituído nas mesmas linhas do corpo da carne. É a forma ideal, é a forma, mas não é a mesma coisa. Né?
Não pode ser completamente os mesmos, mas segundo todas as aparências externas, é o mesmo. Só que posso mover-me mais livremente. Opa. Mais livremente. Ó, uma coisa que eu não vi ainda, aí ele vai pôr sangrar. Então ele não viu lá sangrar. Conheci um homem que tinha perdido o braço, mas adquiriu outro. Sim, conseguiu os 2 braços agora. Quer dizer, provavelmente perdeu o braço quando vivo, né? Então, no mundo hospital, ele está com os 2 braços. Então, ele não perdeu um braço lá no mundo hospital. Então, houve uma recomposição, né? Do braço que ele perdeu. Mas que recomposição é essa? É o perispírito que existe o braço. Ele perdeu o braço físico, mas o braço do perispírito não. Né? Por isso que ele, né, apareceu com os 2 braços. Logo que penetrou no astral, parecia incompleto, sem um membro no corpo, mas foi ficando e está completo. Então, olha você vê, no momento que ele cai lá, que pode ser o caso desse espírito, não necessariamente estou afirmando que é, ele vai assumir a forma que ele tinha, mas com o tempo ele vai voltando à situação normal. Então, como ele não tinha braço, ele apareceu lá sem braço. Aí, com o tempo foi passando, ele foi entendendo, compreendendo, o braço voltou, entre aspas, voltou ao normal. Olha você ver que é a situação. Fala de pessoas que perderam membros do corpo há muitos anos. Aí, ó, a amputação, olha os membros amputados aí. Né? O corpo perispiritual é portador de todas as matrizes dos órgãos carnais. Isso aqui está falando é Luiz Gonzaga Pinheiro, no livro Perispírito e Suas Modelações. Então, ele está dizendo, ó, o corpo perispiritual é portador de todas as matrizes dos órgãos carnais, bem como participante nas funções do corpo físico elaborado. Estudar o corpo humano é estudar o perispírito, e vice-versa. Lógico que não desvinculando tal estrutura da situação mental como fator de harmonização ou desagregação molecular dos membros. Ou seja, o nosso pensamento pode refletir no nosso físico e no nosso corpo perispiritual também. Muitas vezes a gente fica lá, como diz o outro, caçando doença, daí a pouco a doença aparece no corpo físico, né? Certo? As questões dos sentimentos, os sentimentos principalmente, eles causam prejuízos ao corpo físico. E isso a própria ciência está falando. Não é nem coisa de espiritismo, mas já está falando. Uma pessoa rancorosa, pode ter certeza, ela vai ter algum problema na área digestiva, um câncer, uma úlcera, sei lá. Então, tem um reflexo. E se esse reflexo fica no corpo físico por um tempo, ele acaba atingindo o perispírito também. De repente, reencarna lá na frente com algum problema. Ou pode reencarnar, melhorzinho. Não necessariamente. Aí nós temos o portal Vadmec Espírita. Ele é mantido pelo pesquisador Luiz Pessoa Guimarães. E nele ele apresenta 49 fontes diversas que fazem referência a órgão fluídico. Nessa pesquisa que nós fizemos, citamos 13 delas. Então, 13 das 49 que ele cita, tem 13 que eu cito, ok? Seria 26,5% delas, então. Aí nós podemos citar alma imortal, correlação espírito-matéria, diversidade calisma, fatos espírita, fenômeno de blocação, história do espiritismo, nomeado eterno, nomeado infinito, nosso lar, o consolador, Raimundo, recordação de mediunidade e revista Espírito de 1960, que é as que eu cito, que está lá no dele também. Então, o número é significativo, né, de fontes para tratar, então não é bem para cima de, não aceito, então tem que pensar 2 vezes. Pessoas que tiveram membros amputados. Viu que no caso lá, ele recompôs, né, no perispírito, ele recompôs o membro que estava amputado. Né? Então, no item 257 do Livro dos Espíritos, escrevemos o seguinte parágrafo. O corpo é instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é, pelo menos, a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então, o espírito pode desencarnar com sensações de dor, mas porque a dor está na mente, porque ele não vai sentir a dor, ele vai sentir aqui. Mas se você perguntar, você está sentindo dor? Se não, estou morrendo de dor. Por quê? Aí, como diz, a dor está na mente, né? Enquanto ele tiver aquela dor na mente, ele vai sentir dor, esse é o ponto. Né? As reuniões mediúnicas estão cheias disso. Muitas vezes o médico
sintoniza com o espírito em situação aflitiva desse jeito assim, ele quase que capta tudo que o espírito está sentindo e passa mal também. Pela transmissão lá de energia, de pensamento, negócio muito, muito interessante. Então, a lembrança que a dela conserva, Kardec está falando, pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, claro, né? A alma não pode congelar-se nem se queimar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzir um efeito da realidade, até mesmo ocasionar a morte? Né? Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente, não é neste membro que está a sede ou ponto de partida da dor. O cérebro é que guarda essa impressão e estudo. É lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorre nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito e tantos outros fatos vieram lançar luz sobre essa questão, motivando as explicações que passamos a resumir. Então, o espírito pode sentir dor? Pode sim. Agora, é uma dor real? Vamos dizer assim? Não, porque é uma dor, vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Psicológica, vamos dizer assim, né? Uma dor psicológica. Enquanto a mente dele está pensando na dor, ele vai sentir. Na hora que ele desligar daquela dor, ele volta à situação normal, tranquilo, né? Agora, veja bem, a pessoa tem um braço amputado e continua sentindo a dor lá, a dor pode estar na mente, ou também o perispírito está lá e está ainda tendo um reflexo da dor no perispírito. Vamos supor, se perdeu o braço, para ser mais claro, né, para dar exemplo, ele perdeu o braço. Aí ele fica sentindo a mão passando, mas a mão não está lá, porque não tem o físico mais, mas no perispírito ele tem ainda. Então, esse reflexo está lá também. Revista Espírito de 1866, mês de janeiro, o artigo A Jovem Cataléptica de Sauber, cujo nome é Luiz B., não citou o nome, né? Contava com a idade de 16 anos e meio. Destacamos o seguinte trecho do comentário de Kardec. Quando Luiz B. vê as pessoas vivas, os estragos do tempo desaparecem e, tendo perdido algum membro, subsiste ainda para ela. Então, essa Luísa vamos dizer assim, evidente. Então, ela está vendo os espíritos, né, e das pessoas vivas. Então, os estragos aparecem. Isso é uma característica muito interessante, porque tem relatos de espíritos que desencarnaram, velhos, vamos dizer, de idade, né, e chega lá, estão renovados, remoçados, vamos dizer assim. Mas o que aconteceu? Porque isso também acontece e é registrado. O perispírito, não sofrendo a influência da matéria, ele pode tomar uma aparência muito mais jovial. Então, ele modifica de alguma forma. E isso não é que o espírito queira fazer, deixou de fazer, não. Isso como dizer, é um procedimento automático. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde, vai acontecer com ele. Né? A forma corpórea permanece integralmente reproduzida pelo fluido nervoso. O que ela vê é o envoltório fluídico. Então, essa evidência, o que ela vê no membro lá, então, é o perispírito que está vendo. O braço lá é o perispírito. O braço que foi amputado está vendo o perispírito. Né? O corpo lateral não pode ser amputado. O perispírito não é. O que se designa por fluido nervoso não é outro que não o fluido perispiritual. Sim. Allan Kardec, então, referindo-se a um trecho dessa narrativa, vai explicar o seguinte. Quando Luiz B. vê as pessoas vivas, os estragos... eu já falei isso aqui, não? Está repetindo. Na obra Vidente de Pré-Vortes, Justino Skerner, ele vai falar. A médica Dereka Ralph, ele trabalhou com ela durante 3 anos, de 1826 a 1929. Então, tem um capítulo lá chamado, o capítulo 11, Visão pelo Epigastrio. A primeira parte, da primeira parte do livro, nós vamos escrever um trechinho. Aqui é o desenho da pessoa que teve o braço amputado. Certo? Só para ter ideia. Quando ela encontrava uma pessoa que perdera um membro, continuava a vê-lo ligado ao corpo. Então, era uma evidente que via a pessoa, né, que tinha um braço amputado, por exemplo, não, o braço está lá, né? Isto é, via a forma do membro projetada pelo fluido nervoso, ou seja, o perispírito, né, que o próprio Kardec falou,
tal como via a forma fluida das pessoas mortas. Então, ele está falando de pessoa viva, né? Este interessante fenômeno permite, talvez, explicar as sensações experimentadas pelos que ainda sentem o membro amputado, né? A forma invisível do membro está em relação de continuidade com o corpo visível, forma esta conservada pelo fluido nervoso. Então, ele fala assim, ó, como existe o braço no perispírito, então a pessoa sente a dor neste braço do perispírito, ou sente a coceira lá. Então, é isso que ele está falando, que vai explicar essa situação. Porque o avidente vê, então, isso vai explicar a situação do cara sentir. Eu conheci um cara lá que perdeu um braço lá na minha terra aqui. Exatamente, esse foi São Paulo. Eu fico, minha mão fica coçando, ele não tinha mão, cara. Ele cortou quase aqui em cima, não tinha mão. Como é que eu senti costa lá, que era coçando. Aí, então, agora, a aparência do perispírito nas materializações. Na codificação espírita, não encontramos o uso do vocábulo materialização. Isso, para mim, foi fantástico, porque não encontrei mesmo. Algo que nos surpreendeu. Allan Kardec, em várias ocasiões, faz referência a aparições dos espíritos, entre elas se encontra a que designou aparição tangível. Então, o que seria a aparição tangível? É a materialização. Então, ele não usou o termo materialização, né? E ele entendia essa materialização, ou aparição tangível, como um agênero. Né? Olha você vê, uma coisa puxa a outra, né? Que, como veremos, depois eu vou falar sobre o agênero, é um fenômeno que também pode ocorrer com espírito de pessoas vivas, ou seja, com os encarnados. Da aparição tangível do encarnado, tal. Livro dos Médiuns, capítulo 6, segunda parte, manifestações visuais, o tópico ensaio teórico sobre as aparições, no item 104. Quando o espírito deseja ou pode aparecer, reveste por vezes uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências do corpo sólido, levando o observador a querer ter diante de si um ser corpóreo. Então, a materialização é tão forte que o cara esse cara está vivo. Então, por quê? É a aparência humana, não tem outro jeito, né? Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, o que significa que podemos tocar, palpar e sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que no corpo vivo. O que não impede que a tangibilidade se desvaneça com rapidez no relâmpago. Então o espírito pode sumir rapidinho, você não vê mais nada, né? Mas ele pode tocar, você vai sentir. Então, lá, apertou a mão do espírito, o cara não sentiu lá os ossos da mão? Olha lá, tá aí. Nesses casos, continua Kardec, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo tato. Se pudéssemos atribuir à ilusão ou uma espécie de fascinação à aparição simplesmente visual, a dúvida já não seria possível quando conseguimos segurá-la, a aparição, né? Palpá-la e quando ela mesmo nos segura e abraça. Aí não pode falar que é ilusão, né? Os casos de aparições tangíveis são os mais raros. Realmente não tem muita notícia. Eu, pelo menos, nunca vi uma materialização de espírito. Porém, os que têm havido nesses últimos anos, a gente está falando no início da codificação, provam e explicam os relatos históricos acerca de pessoas que, depois de morte, se mostraram com todas as aparências da realidade. As materializações que ocorreram ao longo do tempo, registradas, né, por todo canto. Então, aí no artigo Aparição Tangível, que relata o aparecimento de um espírito do senhor Leconte, registrado na revista Espírito de 1960, nós pegamos o seguinte trecho. Não foi senão no dia 19 que Leconte lhe disse: uma vez que desejes uma missa, onde queres que ela seja dita e a ela assistirás? Aí o espírito responde, né? Eu desejo, respondeu o espírito, que a missa seja dita na capela de Santo Sauer em 8 dias e ali me encontrarei. Então ele ditou onde que ele quer que faça a missa e falou: eu vou estar lá. Aí ele acrescentou: há muito tempo que não te via e estava distante para vir te encontrar. Dito isso, deixou apertando-lhe a mão. Ó, depois nós encontramos, tá? Apertou a mão, então sentiu a mão.
Uai, se não tem órgão, como é que eu vou sentir mal? O senhor lá enquanto não faltou com a sua promessa. No dia 27 de janeiro, a missa foi dita em Santo Sauer, e ele viu seu antigo camarada ajoelhado. Opa, então tem perna, cara. O Espírito tem perna também. Nos degraus do altar, junto ao padre oficiante, tá? Pertinho do padre. Mas nenhum outro que ele o percebeu. Nenhuma outra pessoa que estava lá percebeu, né? Se bem que perguntaram ao padre e os assistentes se não ouviram. Será que vocês viram um cara aí? Não, ninguém viu nada, não. Você é louco, cara. Aí a nota de Kardec, que comenta nesse relato, é o seguinte. Segundo esse relato, cuja autenticidade está garantida por uma pessoa digna de fé, não se trata de uma simples visão, mas de uma aparição tangível. Aí, ó, como a aparição tangível é materialização, né? Uma vez que o defunto amigo do senhor Laconte apertou-lhe a mão. A isso os incrédulos chamarão de uma alucinação. Mas até o presente, esperamos ainda de sua parte uma explicação, cara. Você chama alucinação, eu quero que você explique claramente. O que é isso que você está chamando? Porque senão não adianta. Falar que é só não resolve. Como é que você aperta a mão de uma alucinação? Como é que você toca? Não tem jeito. Então é esse o que é. Tudo bem, você pode falar que é, mas você prova que é? Tem como? Não tem jeito, então. Né? Livro dos Médios. Pois não tem jeito. Quando eu uso o LibreOffice para fazer a formatação do slide, depois quando ele passa para o do Office da Microsoft, ele pede a configuração todinha. Aí o que era tudo descortado, tá cheio disso aqui. E quando eu fiz, eu conferi e tá tudo certinho. Agora você abre a segunda vez, já mudou tudo. Difícil. Então, no livro dos médios, no capítulo 7, para falar da bicorporeidade e transfiguração, o item 144. Tudo que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte também se aplica ao perispírito dos vivos. Ou seja, a materialização, a tangibilidade, tudo o que vale para um vai para o outro. Não faz diferença. É isso que ele está falando. Por que ele está falando isso? Porque ele vai citar casos de Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Padre que se materializaram. Que vai citar, que é a registro da história. Leão Denis também vai falar sobre eles, né? E aí nós podemos acrescentar, Eurico Passanufo, inclusive, também fez, eu tinha aconteceu com ele essa bicorporeidade, né? Foi num lugar, na casa de uma mulher, que estava tendo um parto difícil, fez o parto, aí o marido foi correndo lá no colégio onde ele estava, não, você tem que ir lá em casa para a mulher fazer parto, não, eu já estive lá, cara, já fiz, não, foi a força, quase a força, chegou, a mulher falou, você não precisa ter voltado não, cara, eu já estou bem. Quer dizer, ele teve lá, fez o parto. Então, aqui é uma materialização. Por quê? Porque ele teve que trabalhar com alguma coisa, um instrumento, qualquer coisa, ele teve que fazer. Então, ele teve que materializar. Porque o espírito só, sem estar materializado, vamos dizer assim, ele não consegue pegar na matéria. Ele não pega, por exemplo, ele não consegue um bisturi, uma tesoura, ele não pode costurar, ele não faz nada. Agora, ele materializando, ou dando a tangibilidade ao corpo espiritual, ele consegue fazer. E Chico Xavier, nós temos registro também de duas materializações dele, em 1952, está registrado isso no Força Libertadora de Ranieri, e o Gesto Simões registra uma outra em 85, está no livro Materializações de Chico Xavier. Voltamos lá em Gabriel Delano. No livro A Alma Imortal, que nós já citamos, ele vai falar do desdobramento do ser humano. Então, vai falar da bicorporeidade, né? Desdobramento, é o que aconteceu, que nós estamos falando. Então, ele cita 10 casos. Desses 10 casos, 60 deles ocorreram materializações. Tá? Então, ele explicando, ele vai dizer assim, ó, em todos os exemplos acima citados, a forma visível da alma é cópia absolutamente fiel do corpo terrestre. A identidade completa entre uma pessoa e seu duplo, podendo-se afirmar que essa semelhança não se limita à reprodução dos contornos exteriores do ser material, pois que alcança até a íntima estrutura perispirística, ou seja, o interior, os órgãos internos.
Ou por outro, todos os órgãos do ser humano existem sua reprodução fluida. Todos. Nessa obra, tem, sobre o tipo de aparição falante, é interessante falar, aparição falante. Delano narra o caso de um marinheiro que aparece a seu irmão e pede: pelo amor de Deus, não digas que estou aqui. Vejamos o seguinte trecho do seu comentário, de Delano. Notamos, em a narrativa concernente ao jovem marinheiro, que a aparição fala o que faz supor tenha ela um órgão para reproduzir a palavra. E uma força interior que põe em movimento sobre esse aparelho. A máquina fonética é a mesma do corpo de força. E nós já falamos isso lá atrás. Então tá aí, ó. Né? Se a aparição fala, então tem que ter um órgão. Como é que eu vou falar assim, ó? Arthur Flinders, no livro Limiar do Etéreo, ele vai falar assim: o corpo etéreo em cada caso particular é um duplo do nosso corpo físico. E assim, pode compreender como, se forem propícias as condições para um espírito rematerializar seus órgãos vocais. Seus órgãos vocais. Então, ele tem, materializou. Então, ele consegue falar. Possível se ele torna a fazer novamente vibrações a nossa atmosfera, né? E materializou os órgãos vocais e consegue falar, produzir a voz, produzir o som. Simples. Agora, se não tivesse órgão, ia materializar o quê? E onde, né? Jesse Simões, ele vai contar. Esse aqui eu tenho que mudar de lugar, porque ele era para estar lá logo depois dali, né? Ele vai citar o caso da bicorporeidade de Chico, ocorrido em 1985. Então, ele diz assim, ó: na segunda vez que vi Chico ver materializado, eu me sentara numa cadeira de balanço atrás do bioma para tratamento dos enfermos. Era bem próximo à porta fechada da cabine, onde se encontrava o médico de efeitos físicos, Antônio Salles. A porta se abriu e Chico, ao passar por mim, bateu levemente na minha cabeça com a mão direita aberta e disse: Gesto, como estás? Diante disso, tomei sua mão e a beijei no dorso. E ele imediatamente retribuiu seu gesto. Era um gesto que o Chico fazia. Você beijar uma mão dele, ele vai pegar e beijar a sua. De maneira que, nos casos anteriores, vemos Chico Xavier, espírito, em atitudes que, a nosso ver, requerem órgãos, como, por exemplo, a de se expressar oralmente. Olha lá, falou, lembra que tem que ter os órgãos? Não duvidamos que o seu perispírito também sofreu uma materialização a ponto de poder dar um tapa na cabeça de Gerson Monteiro e lhe oferecer a mão para que fosse beijada por ele. Então tem uma materialização, mas você materializa o que tem. O que não tem, não tem jeito. Então, se na materialização espírita apresenta-se com o rosto, braços, pernas, etc., isso não se deve ao fato dele ter não só esses órgãos, mas todos os órgãos humanos no perispírito, é a questão que eu coloco. Por tal fenômeno, não se poderia explicar as pesquisas de William Crookes, renomado sábio inglês, que durante os anos de 1870 a 1873, ou seja, durante 3 anos, realizou experiências com Florence Cook, médium pela qual se materializava o espírito Kate King, que nós até citamos, mostramos uma foto. De fato, os espíritos destacamos alguns pontos do capítulo intitulado A Última Aparição de Kate King, cuja fotografia consiste da luz elétrica, no qual Crookes faz um detalhado relatório. Eu falei que ia repetir essa parte aqui, porque aí tem que escrever um pouquinho mais para vocês verem. Quando os dois esboços foram postos, um sobre o outro, as minhas duas fotografias coincidiam perfeitamente com topóides, etc. Mas Kate é maior meia cabeça do que a senhorita Cook, e perto dela parece uma mulher gorda. Em muitas provas, o tamanho do seu rosto e a estrutura do seu corpo diferem essencialmente da média, e as fotografias fazem ver vários outros pontos de semelhança. Então, está mostrando que a aparência física da médium não tinha nada a ver com a aparência física do espírito. Física não, perispiritual, né? Do espírito. Então, era diferente. Porque o grande problema é que na época, lá para trás, quando ocorria as materializações, sempre se falava que era o médium fingindo se passar pelo espírito. É esse que é o ponto. Então, ele está mostrando, ó, isso aqui é o médium, isso aqui é o espírito. Então, são duas coisas diferentes. A preocupação dele foi em cima disso aí.
Tenho a mais absoluta certeza que a senhorita Cook e Kate são duas individualidades distintas, pelo menos no que diz respeito a seus corpos. Vários pequenos sinais que se acham no rosto da senhorita Cook não existem no de Kate. A cabeleira de senhorita Cook é de um castanho tão forte que parece quase preto. Um cacho da cabeleira de Kate que tenho à vista e que ela me permitiu cortar, então cortou um pedacinho do cabelo de Kate, do espírito, de suas tranças luxuriantes, depois de ter seguido com os meus próprios dedos até o alto de sua cabeça, já veio convencido de que ali nascera de um rico castanho dourado. Daí pegou o cabelo, foi lá na raiz, falou, não, está na cabeça mesmo. Uma noite contei as pulsações, isso nós falamos que foi ia repetindo, as pulsações de Kate, o pulso batia 75, tal, custando o peixe ouvir o coração bater no interior. Então, tá aí. Agora vamos trazer o Richer lá para defender o Crux. Sabichão, quem é Sabichão? Aí continua lá. Examinados da mesma forma, os pulmões de Kate mostrassem mais sons que os da médium, pois no momento em que fiz a experiência, a senhorita conseguia tratamento médico por motivo de grave bronquite. Não acreditamos que Cruz, cientista de primeira linha, tenha se enganado, observando órgãos e contando as pulsações, acustando o coração bater e examinando os pulmões que não existiam. Ora, tudo isso nos leva a crer que, tendo o perispírito todos os órgãos do corpo humano, é possível um espírito condensar ou materializar, ou fazer tangível, o ectoplasma para, numa sessão de materialização, torná-los visíveis, palpáveis, né? Aí, aquela fala de Richer que nós já lemos, né, que Richer vai defender o Crux aqui, né? Vamos lá. Vamos então. Bom, a defesa... Aí vamos continuar um pedaço que nós não lemos. Então, a defesa que Richer faz dos sábios tem sua razão de ser, já que ele fala por experiência própria, pois examinou o fantasma de Bembo, que nós já lemos, conforme a informação do jornalista Herculano Pisa em relação ao espírito matéria. Então, esse aqui também... Aqui nós citamos essa experiência de Richer lá atrás, né, do espírito. Agora é Herculano Pires falando. Richer verificou a Agel que a médium Marta Beraldi, que era possível examinar o fantasma facial do espírito Bemboa. Tem hora que aparece com acento, porque eu não sei. Apenas meio corpo da cintura para cima, como se fosse uma pessoa viva. Então, esse espírito não apareceu inteiro, só a metade do corpo, vamos dizer assim, tá? Isso é interessante também, né? Tomou a pulsação dos pulsos, igualzinho ao Crux. O ritmo do coração é a respiração normal do paciente, tá lá, gente. Então, é mais um caso que prova a mesma coisa, né? O Crux corrobora a experiência de Richer, e o Richer, por sua vez, corrobora de Crux. Tá aí, ué. Ou vamos falar que esses dois estão tudo alucinados, estão vendo coisa onde não tem. Bom, agora é agora. Cede a memória. Revista Espírita de 1968, mês de junho. Temos os comentários de Emile Barbucci sobre a obra e autoria de Félix. Esse nome não vou nem ler, viu, Arthur? Intitulado A Religião e a Política na Sociedade Moderna, destacando o seguinte texto. Para o senhor, o perispírito ou substância da alma é uma matéria simples, incorruptível, inerte, extensa, sólida e insensível. É o princípio potencial que, por sua sutileza, recebe todas as impressões, assimila-as, conserva-as e se transforma sob a ação incessante, de maneira a encerrar toda a força moral, intelectual e prática. A força da alma é de origem virtual, espiritual, ativa, voluntária e refletida. É o princípio de nossa atividade. Por toda parte onde se acha o nosso perispírito, encontra-se igualmente a nossa forma. Do perispírito ou do tesouro adquirido de nossa natureza dependem a nossa sensibilidade, as nossas sensações, os nossos sentimentos, a nossa memória. Então, ele está localizando a memória no perispírito. A nossa imaginação, as nossas ideias, e aí segue. Então, aqui um caso, está registrado na Revista Espírita, que localiza a memória no perispírito. Aí vamos ver Leon Denis.
O corpo fluídico não é somente um receptáculo de força, é também o registro vivo em que se imprime as imagens e lembranças. Ou se você imprime imagem e lembrança, a memória está lá. Né? Sensações, impressões e fatos, tudo aí se grava e fixa. Quando são muito fracas as condições de intensidade e duração, as impressões quase não atingem a nossa consciência. Nem por isso deixará de ser registrada no perispírito, em que permanecem latentes. Vai ser cessado de um momento ou outro. Leon Denis ainda. O espiritismo esclarece todos os problemas da fisiologia pelo conhecimento do corpo fluídico. Sem a existência deste, que é o corpo fluídico, seria impossível explicar a aglomeração na forma orgânica e sobre um plano determinado das inúmeras moléculas que constituem o nosso invólucro terrestre. Então, neste ponto, ele está falando que o perispírito é o molde, ou modelo. Do mesmo modo que é a conservação da individualidade e da memória através das constantes mutações do corpo humano. Então, o perispírito excede da memória. O corpo muda. Nós mudamos o nosso corpo cada ano, praticamente. Né? As células morrem, se acompanham. Mas o perispírito, ele tem a mesma forma porque tem alguma coisa que mantém aquela forma, que é o perispírito. De todo jeito. Aí vem Gabriel Delano. Como conceber, então, a conservação da memória e com essa identidade? Pergunta dela. De nossa parte, não hesitamos em crer que o perispírito, ainda aqui, representa um grande papel, evidenciando a sua necessidade. Dessas duas ordens de fatos, bem comprovados, resulta a renovação incessante das moléculas e a conservação da lembrança. Olha, está falando igualzinho Leon Denis. Praticamente a mesma coisa, né? Que as sensações e os pensamentos registrados não são apenas no corpo físico, mas também no que é imutável, que é no invólucro fluídico da alma. O invólucro fluídico da alma, e aqui que é imutável, ele está falando do perispírito. Então, são dois. Ernesto Bozano. Os casos de indivíduos que conservam sua inteligência apesar da destruição pessoal total do cérebro conduzem, logicamente, a reconhecer a existência no homem de um espírito independente do organismo corporal, provido de um corpo etéreo, sede da memória integral e das faculdades sensoriais supranormais. Com efeito, admitindo a teoria das existências múltiplas, ou seja, da reencarnação, né, a subconsciência compreenderia uma quantidade enorme de recordações transitoriamente veladas, mas gravadas no perispírito. Quem fala é Gustavo Gelei. O outro autor espírita clássico. Que é o seu terceiro. Vamos lá, doutora Arilex. É o perispírito que armazena, registra, conserva todas as percepções, todas as volições e ideias da alma. É o guardião fiel, o acervo imperecível do nosso passado. Em sua substância incorruptível, fixaram-se as leis do nosso desenvolvimento, tornando-o, por excelência, o conservador de nossa personalidade. Por isso é que é nele que reside a memória. Caibá Schutter. Aqui é quando vivo, tá, gente? Porque tem manifestações de Caibá depois de mim. A noção do perispírito vem esclarecer o fenômeno da memória, pois ele se nos apresenta como o local dos estados de consciência passados, o armazém de lembranças. Armazém de lembranças é da memória. A região no qual se faz a fixação mnemônica é de memória mesmo, né, Arthur?
Pois bem, É você memória que tem a ver com imagens, né? com imagens? Das imagens, é fixação de imagens. De imagens, tá. Pois bem, o ser pensante continua a existir depois da morte com esse corpo que é inalienável. Então, depois da morte, nós temos esse corpo, tudo é fixado lá, nós vamos entender, tá tudo aqui para nós. Não tem mais uma matéria mais. Sexto, né? Outros estudiosos que também veem pelo espírito como sede da memória, Carlos Torres Pastorin, Técnica da Mediunidade, Décio Iandoli Júnior, no livro Fisiologia Transdimensional, Hermínio C. de Miranda, no livro A Memória e o Tempo, Jorge André com Relações de Espírito e Matéria, e Ivone Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós praticamente estamos perto de 10, né? Perto de 10, doutor. Então, aí vem Emmanuel. O corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida. Ó, aí ele está falando do perispírito, do molde aqui, cara, forma plástica da vida, a qual opera a oxidação orgânica. É também ele quem é o corpo espiritual, né? A sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória, em que o ser encontra os elementos comprobatórios de sua identidade através de todas as mutações e transformações da matéria. Olha aqui, ó, ele está falando a mesma coisa que o Denis falou e o Delane, olha para você ver. A transformação da matéria, ele mantém pelo perispírito, que é sede, que é o molde. Aí vem Bezerra de Menezes no livro Grãos Partidos. No caso inteiro, porém, encontra-se a dormir espiritualmente. A continuidade dos fortes sedativos, por processo de assimilação perispiritual, prostra-lhe também a alma aturgida. No entanto, fenômenos inconscientes produzem-lhe sonhos desagradáveis por automatismo psicológico, que são fruto das recordações impressas no dédalos da memória perispiritual. Manuel Miranda, livro Tormentos da Obsessão. O conhecimento das propriedades do perispírito, conforme as lúcidas referências do eminente codificador do espiritismo, Allan Kardec, é a única forma de compreender esses inúmeros enigmas que dizem respeito à saúde física, mental e emocional dos indivíduos, bem como os processos de evolução do ser humano. Sede da alma arquiva as experiências que são vivenciadas, bem como os pensamentos elaborados, transformando-os em realidade, conforme a intensidade de sua constituição. Então, é o segundo espírito que fala a mesma coisa, que serve como sede da memória, como arquivo. Joana de Anjos, Estudos Espíritos. Arquivo de experiências multifárias das encarnações impõe-se na aparelhagem física desde a concepção, mediante metabolismo psíquico muito completo e sutil, as limitações, coerções, punições, ou faculta amplitude de recursos físicos e mentais, conforme as ações do estágio anterior na carne, em que o espírito se compliciou com o erro e se levantou pela dignificação. Aqui ele está falando lá do perispírito, arquivo da experiência das reencarnações. Então, está aí, que vai pela aparelhagem física. Se você perde o corpo físico, esse arquivo vai para onde? Enquanto você está vivo, é o corpo físico, sim. O cérebro, tá, tudo bem, vamos aceitar no cérebro. Beleza. Mas se depois você vai para onde? Então tem que ter alguma coisa que armazena. E aqui, pelo que a gente está vendo, que é repetidas vezes, né? Aqui o Hermínio de Miranda. Vamos lá. Afirmei em meu livro A Memória e o Tempo que, ao finalizar essa experiência na carne, ou mesmo ante a ameaça mais vigorosa e iminente de que ela está para terminar, dispara um dispositivo de transcrição dos arquivos biológicos para usos perispirituais, do que resulta aquele belo e curioso espetáculo do replay da vida, para o qual estamos propondo o nome de recapitulação. Olha,
alguns espíritos relataram, e nas EQMs também tem aparecido relatos semelhantes, que naquele momento da próxima morte ali, o espírito revê toda a vida, numa fração de segundos, tudo que aconteceu na vida dele. Então, eu faço uma comparação mais ou menos o seguinte: vamos supor que nós estamos trabalhando num computador, nós estamos digitando um texto no Word, por exemplo, tá? Aí chega no momento, nós vamos salvar o texto, quem quer manter, continuar, sei lá. Aí você manda salvar. O que o computador faz? Lê tudo que nós escrevemos e arquiva em algum lugar, tá certo? Então, parece que ocorre a mesma coisa com a gente. Ao desencarnar, tem um mecanismo que nos faz ler toda a vida para gravar em algum lugar também. E vai gravar onde? No perispírito, tá certo? Então, talvez tira do físico, talvez, tá, gente? Não estou afirmando. Tira do físico para transferir, vamos dizer assim, para o perispírito. Então, fica aí, né? E mais adiante, então, vai falar o Hermínio o seguinte, ó. Uma vez transcrita a gravação dos tapes perispirituais, ó, no perispírito, então grava no perispírito, né? O corpo físico é... Epa, esqueci lá, faltou C. 84. Tem que rever esses exames todos. É liberado para desintegração celular inevitável. Os arquivos já se acham preservados e o cérebro físico, com todas as suas maravilhosas funções, o dispositivo torna-se um instrumento inútil e descartável. Então, ele está falando justamente isso. Está lá, que fala no físico, nós de morrer, faz uma gravação no perispírito. E aí você pode liberar o corpo para morrer, como o outro, que está falando mais ou menos isso assim. Ó. É evidente que tais observações, como outras contidas no livro, trazem teor especulativo e representam suposições e hipóteses a serem testadas por pesquisadores credenciados. Então, da mesma forma que tem hora que eu falo que é minha opinião, ele está falando, o Hermínio está falando, eu vejo dessa forma. Né? Ele está dando a opinião dele. A partir do momento em que a realidade espiritual comece a ser considerado como um componente inseparável desse componente, né, cortou ali, inseparável do contexto em que vive o ser humano. Não se pode afirmar com segurança como e o porquê desses lampejos de intuição. É preciso considerar ainda que o processo intuitivo está sujeito a certa margem de erro, mas isso é válido para qualquer metodologia que procure antecipar conhecimentos. Mesmo assim, o autor espiritual de A Grande Síntese, em toda a falando de Pietro Baldi, ensina que o método dedutivo já exauriu suas possibilidades criativas, cabendo à próxima etapa evolutiva valer-se dos recursos da intuição para conquistar novos espaços e vasto território do conhecimento. Seja como for, minha observação acerca da transcrição dos arquivos para os registros perispirituais foi recebida com estranheza por alguns confrades estudiosos e atentos, por entender que os impulsos magnéticos da memória não teriam condições de se gravarem na matéria mais densa do que se compõe o corpo físico. Pesquisas e reflexões posteriores à publicação de A Memória do Tempo resultaram em convicção de que, até prova em contrário, me parece acertada a ideia da transcrição a que me refiro naquele texto. Então, até agora ninguém me provou o contrário. Né? É mais ou menos o que a gente está falando aqui. E aí nós vamos usar a mesma coisa que nós usamos para fechar o outro, né? Vamos usar a Kardec 2 vezes. O que é evidente para nós pode não ser para vós outros. Cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista, e esse ponto de vista influi o conhecimento que você tem também, do assunto, do tema, de outras vidas e tudo mais, e do fato mais positivo, nem todos tiram as mesmas conclusões. A experiência nos ensina que nem sempre devemos tomar ao pé da letra certas expressões utilizadas pelos espíritos, interpretando-as de acordo com as nossas ideias. Nós nos expomos a grandes equívocos. Lá a questão 254. Não tem óbitos, precisam de repouso. Não está falando que não tem óbitos. Então, está aí. Aqui está a lista das obras que nós trabalhamos para fazer este trabalho. Aqui é bem específico. Né? Eu tirei do e-book e julguei aqui. Só o que eu usei, coloquei no bibliografia. As obras, os sites também, nós temos alguma coisa. Imagens, está tudo aqui. O livro está aí, o e-book está aí, está disponível no meu site. A versão lá, se não me falha a memória, é a 35. Já estou trabalhando a 36.
e ela já está com 415 páginas. Estou esperando mais um livro chegar para ver se tem alguma coisa para acrescentar ou não. Mas em breve vai ter nova versão, já até aviso. Que já vi, vai ter nova versão que não tem jeito. A gente vai mexendo aqui, mexendo ali, lê um texto, lê uma referência, a gente corre atrás, não tem jeito. Isso é só incorrigível nisso, né, Arthur? É o Arthur que sabe, não tem jeito. E aí tá aí o nosso endereço lá do nosso site. Bem, só reforçando, né, a questão do mnemônico, você está certo sim, Paulo, tem a ver com a questão da memorização. É que eu lembrei aqui de uma técnica chamada de técnica mnemônica, que também se utiliza de imagens, gráficos, palavras para memorização, mas a palavra mnemônico realmente está diretamente ligada à capacidade de memorização, só para deixar claro aí. Bem, temos aqui, antes do nosso encerramento, algumas perguntas. Vamos lá. Ana Cristina Lima pergunta: e as pessoas que receberam órgãos em transplantes? Ana Cristina, na verdade, assim, na pesquisa que a gente fez, nós não encontramos nenhuma referência, tá? E tudo que a gente falava é sua opinião pessoal. Então, eu não sei, não saberia não, te responder, não. Aí teria que pesquisar especificamente alguma. Porque aqui tem certas informações que igual a Hermine, você viu que ele especulou, tá? Nós podemos especular, tudo bem. Mas a gente muitas vezes tem que aguardar para ver o que os espíritos falam disso, né? Uhum. Aí, no comum, fala assim, rejeita porque o órgão é de outra pessoa, não foi feito para ele. Aí ainda fala assim, ó, que a pessoa passa a ter o sentimento ou percepção que o outro doador tinha. Aí fica tudo complicado, então tudo no campo de hipótese. Eu não vi nada a que eu possa te dar uma resposta segura sobre isso. Então, eu prefiro me abster. A mesma Ana Cristina pergunta: os espíritos do mundo espiritual se reconhecem pela aparência ou tem outra maneira, tipo pela afinidade de pensamento que conserva e os identificam? Na questão aí, eu acho, aí eu vou achar, tá? Que é por afinidade mesmo de pensamento, de vibrações. Então, é o seguinte, vamos supor, você conheceu a pessoa 15 encarnações para trás, então hoje ela está encarnada e tem uma aparência diferente. Ela vai para o mundo espiritual com a aparência que ela tem hoje, mas você vai identificar pelas vibrações, ou por talvez até um acesso à memória da pessoa, tá? Troca de pensamentos, telepatia, e você perceber que aquela pessoa é aquela outra. Mas a aparência em si, nessa situação, para o plano espiritual, eu acho que pouco importa, viu? Sério mesmo. Eu acho que pouco importa. Não, de jeito nenhum. O espírito jamais perde a memória. Jamais. Ele, para onde ele foi, ele leva. Porque, vamos dizer assim, a memória do espírito é o acúmulo de conhecimento, é o acúmulo de experiência, é a maneira de ser dele. Então, ele não pode perder nunca isso, porque ele deixa de ser um indivíduo. Então, qualquer plano que for, para qualquer planeta que for, mesmo ele vai mudar de matéria que compõe o perispírito, mas numa rapidez fantástica. Não é coisa assim, um dia para mudar, não é isso. É coisa de relâmpago, não faz a mínima diferença. Tá? E aonde ele for, ele vai levar, né, a memória dele. Sem som. Sem som, Arthur. Prontinho. Opa, agora. Então, foram só essas perguntas, né? Tivemos aqui uma série de comentários, o pessoal participando bastante, né? Como de costume, ainda mais num assunto amplo como esse, né? Realmente, como foi dito no início, eu acho pela Fátima, que é bastante polêmico, realmente, né? O movimento espírita, de maneira geral, não chegou a um consenso em relação a isso, né? Temos aí algumas posições, mas você aí menciona pessoas, né, de peso dentro do movimento espírita, como Leon Denis, Gabriel Delane, né, o Hermínio Miranda, o Arilex, no qual eu sou super admirador, enfim, todos aí
com bastante unidade, né, de pensamento em relação à questão do perispírito, né? Então, E aí tá eu aí a volto a pedir, apresentação. Sim, ao pessoal para assistir a o parte primeiro. 1, porque aí vai ter um Uhum. complemento. E muita coisa que fica na dúvida aqui vai entender por lá. Porque, como eu disse, lá está muito clara a questão do perispírito ser molde, e sendo molde, o órgão existe. Então, uma coisa puxa para a outra. Então, tentar amarrar uma situação na outra. Eu não tinha assim, razão de ficar repetindo o que eu falei lá. Né? Aí, como diz, aí não anda para frente, como os outros, né? Fica tudo parado. Então, nós temos que andar. Então, como há a possibilidade das pessoas assistirem as duas partes, então fica muito mais fácil. Isso aí, o pessoal aí todo agradecendo. Fernanda Linhares brincando aqui, vai ter parte 3, 4? Ah, não, essa é a última, Fernando. Aí vocês podem baixar o e-book lá, ler com calma, se tiver com sugestão, ou perceber que a gente tem colocado alguma coisa indevidamente, por favor, me avise, porque a gente está aqui em busca da verdade mesmo, né, que eu não quero me pousar, né? Eu sempre falo isso como o dono da verdade, de jeito nenhum, jamais. Mas eu estou atrás dela, né? Então, se estou errado na situação, eu mudo, igual já aconteceu recentemente, uma situação que foi colocada aí em razão de uma fonte que me passaram, uma informação, alguém chegou e falou, isso aqui não é assim, eu mudei de ideia, não vou ficar malhando de jeito nenhum. Sem dúvida, né? Não há interesse em se manter no erro, né, quando já se identificou, né, esse mesmo erro. Não há porquê disso, realmente. Bem, pessoal, então damos aqui por encerrado o nosso Polêmica Espírita da noite de hoje, sendo que podemos, inclusive, já anunciar o nosso próximo estudo, nosso próximo convidado, que no caso é uma mulher, que é a Heloísa Pires, que estará aqui nos fazendo sua visita, e eu propus a ela, eu acho que ela vai confirmar aí o tema, que ela falasse sobre as polêmicas de Herculano Pires. Eu acredito que ela já topou, e então na quarta-feira que vem ela estará aqui conosco, né, nos brindando aí com a sua presença. Tá bom? Bem, agradecemos aí a participação de todos, a presença de todos, né? Fica aí o estudo do Paulo, que está recheado aí de informações para que a gente, né, possa acessar essas informações e concordar ou não, uma vez que todos somos livres aí para tomarmos aí fazermos as nossas escolhas, não é mesmo? E espiritismo é ciência se faz assim, né? Com debate, com apresentação de teses, né, com múltiplas visões, para que mais adiante se chegue a um denominador comum. Ou não, né? Às vezes ficam questões aí que perduram em muito tempo sem uma solução final, mas na grande maioria o tempo mostra sempre onde está a verdade. Bem, então agradecemos mais uma vez a participação de todos e nos vemos na próxima quarta-feira aqui no nosso Polêmica Espírita. Até lá, pessoal. Boa noite.